Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar início à nossa aula de anatomia sobre generalidades. Nós vamos estar falando sobre as semelhanças e as diferenças que nós vamos encontrar dentro do anatômico humano, né? Nós vamos ter sempre padrões de semelhança entre os humanos e vamos ter as anomalias, anormalidades que vão diferenciar as estruturas, tá? Na maioria das situações, elas não influenciam no funcionamento ou na estrutura como um todo, tá? Mas em algumas situações, essas anormalidades e essas anomalias são muito, muito grandes e acabam por trazer prejuízo à estrutura humana, tá? Estrutura corporal. Então nós temos a palavra anatomia, né? Que ana é em partes e também é cortar. Então nós vamos ter o estudo das partes, estudo dos cortes. Então sempre que a gente estuda anatomia, a gente divide o corpo em várias seções, em várias partes, em várias fatias, para que a gente possa ter uma visualização e uma forma de estudo até mais estruturada, porque normalmente a gente divide nas seções cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membro superior, membro inferior. Porque quando a gente estuda anatomia, a gente estuda a estrutura óssea, os órgãos e tecidos. Então a gente sempre tem um conteúdo muito extenso. Então a gente dividindo ele para estudar, fica um pouco mais simples de poder assimilar, né, o estudo por partes. E a gente tem dentro da própria palavra essa demonstração das estruturas, né, em partes e cortar, dentro da própria palavra anatomia. Então nós temos a referência básica, tá, que foi utilizada para montar esse material, tá? Dentro do estudo da anatomia, a gente tem uma referência muito extensa, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito livro e tem bastante opções de estudo, A gente tem os livros mais completos, mais detalhados, que uma referência mais conhecida deles todos é o Néter, tá? O Sobota. Então a gente tem os livros bem minuciosos dentro da anatomia, tá? E a gente tem os livros que citam a anatomia de forma mais básica. Por exemplo, o pessoal que estuda educação física, o pessoal da enfermagem, eles usam os mesmos livros de anatomia que a gente utiliza, sendo que eles dão bastante ênfase também a músculos, nervos, e a gente nem tanto, tá? A gente conhece tudo, mas a gente não se aprofunda nos estudos dele para o princípio básico, né, do posicionamento do raio-x convencional, tá? Quando a gente especializa, aí a gente pega a galera toda, tá? Então a gente tem aqui algumas demonstrações de variações anatômicas, tá? A gente tem a demonstração de que as variações anatômicas só fazem com que as pessoas sejam diferentes, né? Algumas bem diferentes, algumas trazem traços bem fora do que a gente está acostumado a visualizar, e algumas situações são apenas diferentes do padrões estipulados, tá?
Não que essas diferenças causem algum prejuízo a nível da estrutura anatômica em si. E aqui nós temos as anomalias. As anomalias a gente já consegue ter uma noção de que são situações bem fora do comum, bem fora do que a gente está habituado a presenciar na estrutura humana. Dentro das anomalias nós temos as que são consideradas naturais de nascença. O ser humano já nasceu com aquela anomalia, tá? E nós temos as modificações corporais, que normalmente são feitas através de cirurgias, na maioria das vezes dentro do desejo do próprio ser humano de fazer aquelas modificações, tá? Mas elas modificam a anatomia do paciente. E nós temos também as monstruosidades. As monstruosidades são alterações anatômicas bem severas, tá? Que em algumas situações trazem dano à saúde. Essas modificações acabam trazendo prejuízo à saúde do humano, dificuldades na maioria das situações, tá? E podem ser causadas pelas pelas mais diversas situações, com os mais diversos motivos, tá? Mas nós vamos ter as situações de referência maior para esse tipo de acontecimento, as mutações genéticas, que elas têm grande influência quando o feto está em formação. E como a gente viu lá na primeira aula, algumas alterações genéticas podem ser causadas por exposição à radiação. Na verdade, o tudo igual não existe. Por mais parecido que sejam, por mais parecido que uma pessoa possa ser, igual não é. Chega a ter uma semelhança muito próxima uma pessoa da outra, como o caso dos gêmeos idênticos, por exemplo. São muito semelhantes, mas iguais não são. Então, nós vamos aqui, dentro da posição anatômica, entrar mesmo dentro do conteúdo, tá? Todos os termos que descrevem as relações de uma parte do corpo com as outras são estabelecidos com referência a uma posição anatômica padrão. Então, a partir dessa posição anatômica padrão, é que são orientados todas as outras posições do corpo, tá? Então, sempre quando a gente fala lá no posicionamento das posições do corpo, a gente vai ter a posição do paciente e a posição da parte. Então, a gente vai ter a posição em que o paciente vai ficar, em que o corpo vai ficar, e a posição em que a parte que vai ser examinada vai ficar. Toda a partir dessa referência da posição anatômica. Então, na posição anatômica, o corpo está em postura ereta, com o olhar para o horizonte, os braços pendentes ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Posição supinada. Membros inferiores estão ligeiramente afastados e os pés apoiados no solo. Então, essa é a posição anatômica padrão. Então, postura ereta e olhar para o horizonte, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para frente, membros inferiores ligeiramente afastados, e os pés apoiados no solo. Essa é a posição anatômica padrão. O ideal é que seja compreendido como o corpo está nessa posição, para que sempre que você precise lembrar, sempre que você montar o esquema dessa posição na lembrança, você consiga visualizar como o corpo está
para que você possa lembrar desses detalhes, tá? Então aqui nós temos um esqueminha bem básico das estruturas do corpo, né? Do corpo humano. O crânio, região cervical, região torácica, região abdominal. Região da pelve, que aqui está como virilha ou região inguinal. Braço, antebraço, formando o membro superior. Coxa e perna, formando o membro inferior. Região lombar, região sacral, dando continuidade à região da coluna cervical. Desculpa, da coluna vertebral. Aqui nós temos o abdômen, tá? Em seus quadrantes e suas regiões. Então, nós temos a região hipocondríaca direita, região epigástrica, região hipocondríaca esquerda, região lateral direita, região umbilical, região lateral esquerda, flanco esquerdo, flanco direito, região inguinal direita, ilíaca, região hipogástrica púbica, região inguinal esquerda, ilíaco esquerdo. Essas são as 9 regiões em que se divide o abdômen para localizar os órgãos, tá? Então, quando se diz, por exemplo, visualização de massa, não sei como, assim, na região umbilical, tá? Os quadrantes vão ter a mesma função, mas reparem, né? É bem visível que pega uma região mais ampla. Então, não é uma localização tão precisa quando eu localizo nas regiões, tá? A nível de quadrantes, eu tenho uma área maior, então a localização fica um pouco mais indefinida do que quando eu localizo na região, na divisão de 9 regiões, tá? Pode ser utilizado qualquer uma das duas, naturalmente, dependendo, claro, do que exatamente está sendo demonstrado, tá? Então, nós temos 4 quadrantes e 9 regiões de divisões do abdômen. Temos o plano sagital, que divide o corpo verticalmente em 2 metades, direita e esquerda. Temos o plano transverso ou horizontal, que divide o corpo horizontalmente em 2 metades, superior e inferior. E nós temos o plano frontal ou coronal, que divide o corpo verticalmente em 2 metades, anterior e posterior. Essas divisões desses planos, eles são utilizados amplamente lá na frente, quando a gente está na especialização, tomografia, ressonância. A gente utiliza muito essa estrutura de planos, tá? Porque nós vamos ter os cortes das imagens e, dependendo do plano de corte realizado numa estrutura, nós vamos ter esses planos de visualização, tá? Na ressonância, nós temos os 3 planos realizados pela própria máquina, em visualização bem simples. E na tomografia nós vamos ter também os 3 planos, mas alguns planos são feitos apenas na reconstrução da imagem, tá? Aí aqui nós temos o eixo e os planos. Aqui nós temos a visualização deles separados um do outro. Na imagem anterior a gente tem todos eles projetados na imagem juntos. E aqui nós temos eles separados. O coronal, o sagital, mediano
e o horizontal. E no esqueminha aqui em cima, temos todos eles juntos novamente. Então, quando a gente tem esses planos de delimitação, os planos de corte, esses eixos, nós vamos ter as imagens que nos permitem a visualização das estruturas, normalmente na ressonância, na tomografia, que nós temos a visualização das imagens em planos de corte, tá? Porque quando a gente tem um raio-x convencional, a gente só tem 2 planos de visualização. Por isso é que se realiza 2 incidências no mínimo para uma estrutura, tá? Então, na ressonância e na tomografia, a gente já vai ter mais facilidade de realizar esses planos de corte dentro da própria imagem que eu realizei. Então, por exemplo, eu faço uma imagem sagital, que é essa primeira aqui, e dentro dessa imagem sagital, a partir dessa imagem sagital, eu planejo os cortes axiais e coronais. E depois eu tenho a visualização de 3 planos, tá? Então, nós temos aqui, ó, essa imagenzinha em cima, ó, dá uma demonstração, ó. Plano oblíquo transverso, ou corte oblíquo, feito na perna, e o plano transverso, axial ou corte transverso, realizado no braço. Percebam a diferença entre um e outro, tá? Entre o oblíquo e o transverso. Aqui nós temos uma demonstração que também é utilizada para localização, por exemplo, quando a gente vai realizar uma incidência do úmero e tem uma região específica de queixa de dor. E essa queixa de dor é próxima ao cotovelo. Então, para isso é que se utiliza, na maioria das vezes, essa forma de localização, tá? A gente tem o eixo central do corpo, tá? Constituído pelo plano médio sagital. A gente tem o eixo central, o tronco, o esqueleto axial. E na referência do esqueleto apendicular, dos membros superiores e inferiores, nós temos as partes que estão distal, medial e proximal a esse eixo central. Então, a mão está distal, porque está mais distante, o cotovelo está medial, por motivos óbvios, e o ombro está proximal a esse eixo central. Quando a gente subdivide, falando lá do úmero que a gente estava falando anteriormente, o cotovelo é distal, o meio da estrutura óssea é o medial e, novamente, próximo ao ombro é proximal. Então, para realizar essa incidência que o médico relatou que a queixa do paciente é na parte distal do úmero, a gente vai dar maior ênfase à região próxima ao cotovelo, porque essa é a região distal do úmero, tá? A mesma coisa no antebraço, a mesma coisa na mão, a mesma coisa nos membros inferiores, tá? A coxa, joelho, perna e pé. Se a gente for subdividir a coxa e a perna, novamente nós vamos ter o eixo central, o esqueleto axial, o plano médio sagital e as estruturas mais próximas e mais distantes desse eixo central, tá? Nós temos a parte anterior e a parte posterior do corpo, ó. Nessa outra imagem do lado, a gente tem medial, o que está voltado para esse eixo central do corpo, novamente a referência, tá? Então, tudo que está voltado para dentro
para o centro, para o eixo central, é medial, e tudo que está voltado para fora desse eixo, para se afastar desse eixo, é lateral. Então, se eu tiver nessa situação, reparem que ele está na posição anatômica. Se nós tivermos essa imagem como referência e for fazer uma rotação lateral do braço, ele vai ser rodado para fora. Se for realizar uma rotação medial, ele vai ser rodado para dentro. Então, medial voltado para o eixo central, para dentro do eixo central do corpo, e lateral voltado para fora do eixo central do corpo. Aí aqui nós temos o esqueminha dos planos, tá? Sagital, lateral ou externo, medial ou interno, frontal, anterior ou ventral, posterior ou dorsal, transverso, superior ou proximal, inferior ou distal. Aí aqui nós temos a definição dos termos, tá? Alguns termos, claro. Anterior, frontal ou facial. Na frente, à frente do corpo, mais próximo da frente do corpo ou ventral. Posterior ou dorsal, atrás, dorsal no dorso. Superior cranial ou cefálico, acima, supra. Em relação a outra estrutura, indica também a extremidade cefálica ou cranial. Inferior, caudal ou podálico. Abaixo, infra. Em relação a outra estrutura, indica também a extremidade caudal. Mediana. Estruturas que se localizam exatamente sob o plano sagital mediano. São cortadas por este plano. Medial, relativo ao meio ou centro, mais próximo do plano mediano do que o outro. Interno. Média, estrutura que se situa entre uma estrutura anterior, ventral ou frontal, e uma posterior, dorsal. Intermédia, estrutura que se situa entre uma estrutura lateral e outra medial. Lateral, refere-se a do lado de fora, mais distante do plano mediano do que outra, externo. Proximal, mais perto do tronco ou do ponto de origem ou mais próximo à raiz do membro. Distal, significa mais afastado do centro ou do ponto de origem. Superficial, estrutura localizada mais próxima ou na superfície do corpo. Profundo, estrutura localizada mais profundamente ou mais afastada da superfície do corpo. Central, mais próximo do centro ou em direção do centro. Periférico, mais distante ou afastado do centro. Decúbito dorsal, corpo deitado de costas. Decúbito ventral, corpo deitado com a face anterior para baixo. Decúbito lateral, corpo deitado de lado. Antero superior, na frente e em cima. Antero inferior, na frente e embaixo. Antero lateral, na frente e no lado externo. Anteromedial, na frente e no lado interno. Póstero superior, situado atrás e na parte de cima, cranial. Póstero inferior, atrás e embaixo, caudal. Póstero lateral, atrás e do lado externo. Póstero medial, atrás e do lado interno. A maioria dessas referências citadas aqui vão ser utilizadas nas incidências radiográficas e elas não são literalmente explicadas
quando elas estão dentro das incidências. Por quê? As incidências, elas já têm seu próprio conteúdo, que também é bem extenso quanto à anatomia. Então, não teria viabilidade de novamente se explicar os termos anatômicos dentro das incidências. Então, quando se fala lá incidência antero-superior, aí se explica a incidência. Incidência do raio central póstero-anterior, que é o PA. Você tem que compreender como vai ser a estrutura corporal, vai estar nessa situação em que eu falo póstero-anterior, lá na incidência, tá? Então, é basicamente por esses motivos e por alguns outros que as duas disciplinas caminham de mão dada. Porque quando a gente está lá nas incidências, a gente utiliza termos que a gente viu em anatomia, tá? E quando a gente fala dos termos de anatomia, normalmente quando a gente começa a estudar incidência, que a gente vem rever o conteúdo de anatomia, tipo dá um brilho, porque a gente escuta falar em póstero anterior e quando a gente volta para revisar lá na anatomia o póstero anterior, as duas situações se juntam e a gente, tá, é para isso. É para isso que serve? Para isso que eu aprendi isso. E aí começa a fazer sentido, tá? Mas são duas disciplinas que não tem a menor possibilidade de você passar por ela, terminou a disciplina lá no módulo, quando eu estou fazendo o curso, guardei os livros e nunca mais peguei. Não tem a menor possibilidade de ser um bom profissional dentro da radiologia se os estudos das disciplinas da grade não forem um conjunto, não forem como um todo. Porque a gente viu lá na primeira aula em que a gente estava falando sobre citologia, que a gente literalmente invadiu a matéria de proteção radiológica para poder compreender quais vão ser as alterações que vão ocorrer com as células e quais são os tipos de prejuízo que elas vão causar. Quando a gente está lá na incidência, a gente invade a matéria de anatomia para poder buscar todos esses termos que a gente visualizou, porque a gente só vai falar sobre eles nas incidências. Então, a gente sempre vai ter uma matéria literalmente invadindo a outra e se utilizando dela para explicar seus conteúdos. Então, não existe a menor possibilidade dos livros ficarem guardados, porque eu já terminei tal disciplina, tá? Os conteúdos vão estar sempre tocando em tópicos de outras disciplinas. E dentro da área da saúde, o estudo é contínuo. Né? Literalmente, você só sabe o dia que você começa a estudar, porque o dia que você para de estudar, você não sabe. Porque você não sabe quando é que você vai desse plano. Então, sempre tendo... A anatomia é o maior exemplo disso. Porque quando a gente começa a fazer estágio e depois a gente começa a trabalhar, as incidências radiográficas são a nossa rotina, são o nosso dia a dia. Então, eu deixo a anatomia de lado. Aí, um belo dia, chega um pedido em que, em vez do médico dizer para mim a incidência que ele quer, ele fala para mim que ele quer raio-x do escafoide. Ele está errado? Não, ele falou para mim qual é a estrutura que ele quer visualizar. Eu tenho que primeiro saber quem é o escafoide, saber onde ele está, para poder saber qual é a rotina radiográfica a ser realizada nessa estrutura. O médico pode tranquilamente pedir para mim que ele quer o raio-x para visualizar mastoide. Eu tenho que saber aonde que ele está, que estrutura anatômica é essa, onde ele fica localizado, para a partir daí eu saber qual é a rotina radiográfica a ser realizada. Se ele pede raio-x com a incidência, ok, beleza. Se ele pede a estrutura anatômica
eu tenho que saber qual é a incidência realizada para aquela estrutura anatômica. É para isso que se estuda anatomia e incidência. Por isso é que as duas matérias andam juntas. Então, vamos continuar. Aqui nós temos as estruturas de movimentos corporais, tá? Nós temos a flexão. Essas são todas as estruturas que realizam esse tipo de movimento, tá? Temos a extensão. Temos a abdução. Reparem a setinha, tá, gente? Abdução e a adução. Rotação. Pronação e supinação. Aí a gente tem lá na posição anatômica em que a gente fala que as mãos estão em supinação. Aí aqui nós temos os termos de relação e comparação. Aí temos anterior ou ventral. A partir do plano coronal, nós temos à frente do plano coronal e atrás do plano coronal. Então, anterior ou ventral, parte anterior do corpo. Posterior ou dorsal, parte posterior do corpo. E assim todas as outras estruturas, tá? Quando a gente corta o sagital, direito e esquerdo. O axial, superior e inferior. Então, vamos falar agora dos ossos do corpo humano. Dentro da radiologia convencional, do raio-x médico, a gente vai ter basicamente no nosso dia a dia, em maior quantidade, né, as visualizações dos ossos. Porque para visualizar órgãos dentro da radiologia convencional, nós vamos nos utilizar de exames contrastados, tá? Mas em algumas situações, algumas patologias, algumas situações, nós vamos ter possibilidade de visualizar e às vezes não é nem a incidência ou a radiografia não foi nem solicitada para visualizar aquela situação. Nem o médico, nem o paciente tinha conhecimento daquela situação, tá? Então, às vezes acontece de realizarmos uma incidência, por exemplo, a gente realiza um raio-x de tórax e ocasionalmente a paciente feminina teve um câncer de mama e devido a esse câncer de mama ela teve uma metástase óssea. O câncer se espalhou, o câncer se espalhou, o câncer migrou para os ossos, tá? Dependendo do estágio em que esteja essa metástase, ela é amplamente visualizada na radiografia.
E se a gente não tem uma noção mínima, a gente pode nessa imagem achar que aquela radiografia está incorreta de alguma forma, tá? Porque normalmente a imagem, a grosso modo, ela se assemelha a uma penumbra, então dá uma sensação visual de que tem alguma coisa de errada na radiografia. E pode até acontecer de haver uma repetição sem a menor necessidade por achar que a radiografia tem alguma coisa de errado, tá? E na próxima radiografia a imagem vai se repetir porque a imagem está dentro da estrutura que nós estamos radiografando. Ah, mas vai acontecer uma vez ou outra, mas vai acontecer. Então a gente precisa ter o conhecimento das estruturas anatômicas, função, funcionamento. Primeiro porque faz parte, né? É parte integrante do conteúdo que a gente estuda para trabalhar, para ser um bom profissional. Então a gente precisa saber, precisa conhecer, tá? E outra que, conforme a gente vai evoluindo profissionalmente, a gente vai facilitando o acréscimo de novos conteúdos quando a gente tem conhecimento do conteúdo anterior. Então não adianta eu chegar no Z se eu não tenho conhecimento das letras que tem até lá, tá? Se eu precisar escrever uma palavra, eu vou precisar de todas as letras. Só com o Z eu não escrevo uma palavra. Simples assim. Então a gente precisa ter conhecimento de todo o conteúdo dentro da grade. Alguns a gente se identifica mais e a gente tem mais facilidade de assimilação, automaticamente a gente acaba estudando mais. Outros a gente tem mais dificuldade e acaba deixando de lado. Isso não pode acontecer. A gente precisa conhecer, saber do que se trata dentro de todos os assuntos da nossa grade profissional, tá? Depois que a gente tem a noção, a gente sabe exatamente do que se trata e a gente se especializa, a gente já pode até direcionar um pouquinho mais para uma ou para outra. Mas dá muito bem para dividir, fazer um cronograma e tá sempre dando uma leiturinha. Hoje em dia, a nível de internet, a gente tem uma tonelada de artigos em que a gente pode ter acesso para fazer uma leitura, para atualizar, para saber o que está acontecendo dentro de nível de exames, de novas tecnologias, de novas informações dentro da área de saúde. Então está muito fácil, o celular está na mão, o Google está ali e os artigos estão dentro da internet. Eu posso muito bem estar sentadinho no meu horário de almoço e dar uma folguinha para o Netflix e dar uma olhadinha lá em algum artigo, ler um pouquinho dentro da área onde eu estou atuando. Então tem muita informação mesmo, muita informação. Atualmente não existe a menor desculpa para um profissional não ter o conhecimento dentro da sua área. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Ok, vai na internet, lê os artigos, se atualiza, se mantém atualizado. Não tem desculpa, tá? E aí, quem lembra? Quantos ossos o corpo humano possui? Claro que quando a gente faz essa referência de quantos ossos o corpo humano possui, a gente esquece anomalias, anormalidades, a gente esquece e a gente fala só do padrão, tá? Sempre nós vamos estudar o osso como um todo, tá? Formando a estrutura da região e o osso e suas divisões, tá? Nós vamos ter as epífises, que são literalmente as duas pontas, as duas extremidades, e a diáfise, que é a parte central, tá? Por exemplo, em algumas situações, quando a gente fala do húmero, tá? Que é o carinha que está aqui representado, nós vamos ter uma situação em que a gente relata como colo cirúrgico do húmero. Esse colo cirúrgico do húmero, ele é uma região
que foi apelidada de colo cirúrgico porque é uma região que normalmente, numa situação de lesão, demanda cirurgia. E essa região, ela é demarcada por essa linha epifisária aqui nessa epífise superior, que é a articulação do ombro, tá? Que forma a articulação do ombro. E por essa região ser formado por osso esponjoso, que não tem uma densidade que demanda resistência, essa região, às vezes até numa pressão proporcionada, por exemplo, um soco na parede, a pressão exercida durante esse movimento, durante esse soco, ela irradia pelo osso todo e ocorre uma fratura aqui em cima. Por essa região do osso ser uma região esponjosa e não ter uma densidade de resistência alta. Então, quando se fala em colo cirúrgico do úmero, está falando dessa região aqui, tá? Então, nós temos um termo totalmente diferente do que a gente tem da anatomia, tá? É um termo que a gente utiliza lá nas incidências, tá? E que faz referência a uma região anatômica, essa linha epifisária, tá? Dentro da constituição de osso esponjoso do úmero, tá? No fêmur a gente tem a mesma situação. Epífises, diáfise e as estruturas que compõem o osso, tá? Aí aqui nós temos na região central formada de osso compacto, então é uma região que tem uma resistência maior à fratura, tá? Apenas uma resistência maior. As fraturas ocorrem, inclusive fraturas expostas. Aí temos o periósteo e o canal medular, medula óssea amarela. Essas são as estruturas básicas do osso, tá? Nós temos os acidentes anatômicos também. Eu tenho algumas imagens do crânio ali na frente, em que a gente vê os acidentes anatômicos, as estruturas, os forames, todo mundo. Para classificar os ossos, nós vamos ter os planos, os longos, os curtos e os irregulares. Os nomes nos dão a dica de como essas estruturas se assemelham. Aí nós temos a escápula, um exemplo de plano, o fêmur, um exemplo de longo, os ossos do carpo, um exemplo dos curtos, e a vértebra, que aqui é uma vértebra torácica, ossos irregulares. Então, os nomes na classificação nos dão uma dica de como esses ossos se parecem. Aí aqui nós temos a divisão do esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Aqui o esqueleto axial está pintadinho de amarelo, tá? Para poder separar visualmente do restante. Então nós temos crânio e face, tá? Crânio, maxilar, mandíbula, caixa torácica, formada pelos 12 pares de costelas, 12 pares de arcos costais. Temos o osso externo, que faz a união dos arcos costais na parte anterior do tórax. Nós temos a coluna vertebral, formada do segmento cervical, torácico, lombar, sacral e coccígeo. E com essas estruturas nós temos o esqueleto axial, o eixo central. Tá? Aí, sempre que se estuda anatomia, se diz que quando se visualiza as primeiras imagens anatômicas do crânio ósseo, tá? É que a gente tem um pequeno vislumbre
da brincadeira começando. Essa é uma vista frontal do crânio. E essas são algumas das estruturas que são visualizadas nesse plano de orientação, nesse plano de visão. Então, nós temos o osso frontal, pintadinho de azul. E dentro do osso frontal, nós temos a região da glabela, a incisura supraorbital, a face orbital, a sutura coronal, as articulações com alguns ossos, tanto do crânio quanto da face, que o osso frontal articula com os dois. Aí, pintadinho de verde, a gente tem o osso parietal. Lá dentro do crânio, no assoalho, a gente tem o osso esfenoide, que é o amarelo, que ele aparece partezinha dele aqui, na vista frontal. Asa maior e asa menor do esfenoide dentro da órbita. Ai, desculpa, eu mudei a foto. Lateralmente, a gente tem o restante da asa maior. Logo aqui abaixo do esfenoide, esse amarelinho, tá? Nós temos o osso zigomático bilateral. Esse rosinho aqui, esse rosadinho. Aí nós temos processo frontal, face orbital, processo temporal, forame zigomático. Temos aqui no centro, esse meio alaranjado, osso nasal. Nós temos esse roxinho aqui no meio do verde, que é o lacrimal, bilateral também. Temos a maxila, temos o vômer, esse pedacinho rosa aqui dentro do nariz, vamos dizer assim, conchas nasais inferiores, concha nasal média, processo zigomático, mandíbula, então nós vamos ter essas estruturas numa visualização frontal, numa visão frontal do crânio, tá? Quando a gente tem a radiografia de um mesmo plano de visão, tá? É uma visão frontal do crânio. A gente tem bem menos definido do que na imagem anterior, mas nós temos todas as estruturas que foram vistas na imagem anterior dentro dessa imagem radiográfica aqui, tá? Sempre se perde um pouco de qualidade visual quando a gente reproduz uma radiografia a partir de uma fotografia, tá? Então, tem muita coisa que a gente não está conseguindo visualizar porque a gente perde padrão de imagem, tá? Mas a gente tem aqui, além de tudo que a gente visualizou na imagem frontal, a gente tem o acréscimo do seio frontal, que também está dentro do osso frontal, tá? Que vão constituir, dentro das incidências radiográficas, vai ser parte integrante dos seios da face, que tem uma incidência toda específica para visualizar essas estruturas, tá? Então, essa primeira situação que a gente tem aqui a nível de imagem radiográfica, a gente fecha o papo de que é preciso, é fundamental, é extremamente necessário
que se tenha conhecimento das estruturas anatômicas para poder saber localizar essas estruturas dentro de uma radiografia. Inclusive, pode-se saber se existe ou não rotação da imagem, se existe ou não movimento, ou até mesmo se a incidência está ou não dentro do padrão, se está ou não correta, a partir do que é reconhecido das estruturas anatômicas dentro da radiografia, tá? Então, quando se realiza um PA, as estruturas fulana, ciclana e beltrana vão estar em PA. Fulaninha e beltraninha vão estar em oblíqua e talzinha vai estar em lateral. Quando eu analiso a radiografia e eu visualizo essas estruturas e elas estão todas dentro desse padrão, a minha radiografia está 100% correta. Não cortei nenhuma das estruturas anatômicas, minha radiografia está correta. Se eu não tenho a noção de quais são as estruturas demonstradas dentro da radiografia fulana de tal, dentro da incidência fulana de tal, se eu cortar ou não alguma estrutura, eu não vou saber se a minha radiografia está correta ou não, tá? Dentro do livro de posicionamento, tem um parágrafo que fala as estruturas demonstradas dentro daquela incidência tal. Cada incidência vai ter as suas estruturas demonstradas, tá? Tudo isso para ter um padrão, tá? O livro é um livro grande, é um livro que tem mais de 800 páginas, tá? É um livro que literalmente todo ano passa por revisão, todo ano tem revisão do seu conteúdo. Em alguns anos tem acréscimo, em outros anos tem alterações, em alguns anos tem os dois acontecimentos, tá? Inclusão de conteúdo e alteração de conteúdo já existente. Então, é um conteúdo que está sempre passando por atualização. E muitas das vezes a gente toma conhecimento das atualizações, das alterações no setor, tá? Por quê? Os médicos, no caso, a nível das incidências grosso mesmo, são os ortopedistas, eles vão aos simpósios, fazem os cursos, fazem as atualizações dentro da área deles. E lá são apresentadas as novidades, tá? E ele chega, principalmente se ele for um acadêmico, ele vai chegar e ele vai querer colocar em prática o que ele aprendeu para poder ele fixar o conteúdo, né? Então, ele solicita a radiografia dentro dos padrões que ele aprendeu lá. E, às vezes, eu não faço ideia do que ele está pedindo, porque eu não fui no mesmo curso, eu não fui no mesmo simpósio. Eu não dei uma olhada na internet para ler o artigo mais novo que tem, para dar uma atualizada no meu conteúdo. Então, eu estou literalmente por fora. Eu não sei como é que faz, não tem no livro, não vou fazer. Não vou nem falar com vocês sobre isso. O que eu posso fazer? Eu posso ir até ele e pedir para que ele me oriente como é que eu faço essa radiografia. Eu não sei. Não existe vergonha nenhuma nisso. Vou até ele. Doutor, pode, por favor, me orientar como é que faz essa rotação interna de 30 a 45 graus? Porque, às vezes, ele coloca o nome que a incidência ganhou. Por exemplo, na época em que eu estava começando, foi alar e obturatriz que surgiu. Teve também zanca, que surgiu também. E eu trabalhava num hospital onde tinha um centro ortopédico de um fluxo muito intenso, porque era um hospital universitário. Então, tinha sempre acadêmico. Saía uma leva, entrava outra. Saía uma leva, entrava outra. Então, sempre tinha novidade, sempre tinha acadêmico. E eles mandavam zanca, alar, obturatriz. E eu não fazia ideia. Eu lembro que tinha uma incidência que tinha um acadêmico lá que pedia bastante, porque ele era especializado em cotovelo.
e ele pedia muita incidência. E algumas incidências em radiologia, elas têm um nome bem diferente do nosso dia a dia, um nome que a gente não ouve sempre. Então, tem incidências que têm um nome bem estranho. Por exemplo, a nível do crânio, a gente tem os sobrenomes, né? Como a gente falou lá na primeira aula, que os sobrenomes, eles vão denominar a maior parte das coisas dentro da radiologia. Então, no crânio, hoje em dia já diminuiu bastante, porque a tomografia supriu grande parte dos exames de crânio. Então, a gente tinha a nível que a diferença entre uma e outra era basicamente a angulação do raio central ou a angulação do próprio crânio. Então, a gente tinha Breton, Reverchon e Tauner. Chaucer 1, Chaucer 2, Chaucer 3. E aí a gente tinha, na face, a gente tinha crânio. Então, na hora de estudar, isso criava uma confusão dentro da minha cabeça, que era uma coisa tremenda. E esse acadêmico tinha acabado de entrar, então a gente ainda não tinha tido contato, porque eu sempre fui de perguntar, até hoje, eu perturbo os médicos mesmo, não quero nem saber, eu pergunto 300 vezes até eu conseguir compreender, pergunto tudo que eu não entendo, não finjo que sei, não quero nem saber, não sei, falo que não sei, peço para me explicar como é que é. Então, eu com a cabeça toda desorientada, com esses nomes do crânio, chegou um pedido escrito radiografia, aí 2 pontos, incidência Pierre-Kiel. Aí eu, querendo dar uma de chique, né? Fui lá no livro, tinha um livro dentro do meu armário, fui lá no livro, fui no crânio, né? Passei o crânio todinho, não achei. Aí fui no índice, não achei. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Aí um técnico que já tinha de exercício da profissão mais tempo do que eu tinha de vida, virou pra mim e falou assim, para de palhaçada e vai lá perguntar ao médico o que é. Não sabe, aprende. Aí eu fui cheia de vergonha lá perguntar ao médico. Quando chegou lá, ele me deu uma baita de uma explicação, inclusive com desenhos no verso do pedido médico. Quando terminou, ele perguntou se eu precisava que ele explicasse novamente, se eu tinha entendido, se eu precisava de ajuda. Então eu fiquei com medo danado de pedir a informação ao médico e foi um ser humano que eu suguei até ele terminar a residência médica dele e ir embora de lá. Ele ia para dentro da sala de exame com a gente. Claro que nem sempre a gente vai ter todo esse acesso, toda essa facilidade. Eu sei muito bem que às vezes nem o próprio técnico quer ajudar o estagiário. Mas, da mesma forma que a gente vai ter as pessoas que não vão explicar, a gente vai ter as pessoas que vão explicar. E hoje em dia tem a facilidade da internet, que eu repito isso toda hora. Rolou um termo que eu não entendi, uma patologia. É muito comum, a nível de patologias, a gente ter uma ignorância total sobre o que se trata. Porque não é o nosso dia a dia falar sobre patologias. Então, a gente escuta a patologia tal. Não sei o que é. Aquela criatura que está falando sobre aquilo é uma pessoa difícil. Então, não posso perguntar para ela, infelizmente, porque ela não vai me responder. Pego um pedacinho de papel, anoto. Assim que eu puder, tio Google. Depois de um tempo, você aprende até a separar o joio do trigo dentro do Google. Sempre vão ter páginas que as informações não têm comprovação de veracidade, e tem as páginas em que eu sei que o conteúdo está certinho, está legal. Depois de um tempo você aprende até a separar. E a nível de artigos científicos, os artigos científicos eles são postados dentro de páginas com 100% de confiança. Então, o que eu leio no artigo científico está 100% correto. A não ser depois que surge um outro artigo questionando aquele artigo anterior, porque isso acontece, tá? Foi feito um estudo, o artigo foi publicado. Mais lá na frente foi feito um novo estudo, às vezes em cima do tema daquele artigo anterior, e foi visto que o conteúdo daquele artigo
isso e isso está errado. Então, às vezes, um outro artigo, ele refuta o assunto do artigo anterior, ou comprova, ou altera alguns itens. Por isso é que todos os estudos dentro da área da saúde precisam ser contínuos, tá? Eu tive um professor que dizia que a cada 6 meses que você fica sem estudar dentro da área da saúde, você fica 4 anos desatualizado. Voltando ao nosso assunto aqui, nós temos a vista lateral do crânio, tá? Vejam aí as estruturas que a gente visualiza numa vista lateral. O crânio sempre foi o meu maior pesadelo, sempre foi o meu maior pânico na hora de estudar, porque se tem uma estrutura que tem uma quantidade louca de regiões e uns nomezinhos legais para a gente assimilar, essa região é o crânio. Mas aos poucos a gente vai memorizando onde está cada região, memorizando o nome de cada região, mas para isso é preciso repetição. Para isso é preciso sempre estar estudando. Aos poucos a gente vai memorizando aonde está aquela região e qual é o nome dela, com quem ela se articula. Não é de uma hora para outra, não adianta tentar decorar, porque quem decora esquece. Decorar para fazer a prova e depois nunca mais voltar a ver esse conteúdo de novo é loucura, porque quando chegar na incidência, a anatomia vai vir igual um rolo compressor e vai passar por cima. O ideal dos vídeos, quando ele tem a imagem assim, estática, a gente vê a primeira vez em que a gente vê todo o conteúdo que tem na aula. Aí eu identifico o que eu não entendi. Infelizmente, são situações que a gente vê a mesma coisa várias e várias vezes. O ideal, como eu falei lá no vídeo anterior, o ideal é essa imagem aqui, pausei. Essa imagem aqui é do Netter, ó, tem a referência dela aqui embaixo. O Netter, ele demonstra a imagem dessa forma. Mas eu tenho um livro aqui, eu tenho uma apostila, eu tenho uma outra imagem que mostra de uma outra forma. Algumas imagens, o Netter digital, ele tem a foto com todas as referências e ele tem a foto sem referência nenhuma. Os livros de anatomia mais simples do que o Netter, eles não colocam todas essas referências aqui. Eles colocam, por exemplo, o crânio e só os ossos do crânio, a identificação dos ossos. Na outra imagem, coloca o osso isolado e as referências. O Netter também faz isso. Mas o Netter, ele é mais completo, então ele tem todas essas informações. Por isso é que eu gosto de usar o Netter. Aí você volta na parte que você precisa revisar. Você pausa, faz suas anotações. Aí, região tal me deixou na dúvida. Eu abro o Google, dou uma olhada lá, faço anotações, tá? As anotações são muito úteis. Tanto quanto a gente vai revisar o conteúdo, quanto para a gente fixar. Porque para fazer as anotações, a gente precisa pensar no que a gente vai passar para o papel. E isso ajuda bastante a fixar o conteúdo. Então, não pense que a quantidade de vezes que você vai rever as imagens, a quantidade de vezes que você vai precisar ver o vídeo novamente para memorizar, a quantidade de vídeos diferentes que você vai precisar
ver para poder assimilar o conteúdo, é porque você assimila mais ou menos que outras pessoas não. Aí aqui nós temos uma seção sagital, um corte sagital do osso do crânio. Nós temos novamente um corte, ossos da base interna do crânio. As letras são pequenininhas, então se for preciso pause o vídeo, vai seguindo a seta, pega um lápis ou uma caneta, vai seguindo a linhazinha até onde o osso se encontra, para poder saber aonde está aquela estrutura. Porque quando coloca todos assim numa listagem, na minha visualização, eu confundo as linhazinhas. Eu sempre, quando preciso ir exatamente aonde está, eu vou acompanhando com a ponta da caneta, né? Bota a tampinha para não riscar minha tela e vou acompanhando a setinha até a região. Uma vista externa da base do crânio. Um crânio de um recém-nascido. Reparem que os ossos ainda não estão consolidados nas suas articulações. E nós temos os fontículos, ou as fontanelas, que nós chamamos de forma mais popular de moleira. Nós temos uma na região anterior, que é o fontículo anterior, fontanela anterior, que é a que a gente tem uma visualização maior, que é sensível ao toque, né? A gente percebe que a mão afunda um pouquinho. Tem algumas patologias que estufam ou retraem essa região. Mas nós temos uma posterior e temos uma posterolateral e uma lateral. Então nós temos 4 fontanelas. Eu passei a vida inteira achando que só tinha da frente, só tinha a anterior. Só quando eu estudei anatomia que eu descobri que tinha 4. Aí aqui nós temos um crânio em lateral. Percebam que algumas regiões anatômicas que a gente visualiza lá nas imagens anteriores, elas são apenas sombreadas na radiografia, porque a gente tem a sobreposição dos ossos, mas está todo mundo aqui. Quando a gente tá nas incidências, quando a gente realiza as incidências, o crânio ele sempre é dividido crânio e face, tá? Até porque, para você otimizar no menor filme possível, na maioria das situações você não consegue incluir todo o crânio e toda a face no filme, no menor filme possível, tá? Tanto que as incidências são diferenciadas. Incidências para crânio e incidências para face são diferenciadas, tá? Basicamente porque tanto a estrutura quanto a densidade dos ossos é bem diferenciada. Então, se eu realizar uma incidência para visualizar os ossos do crânio, essa técnica normalmente ela não é boa para os ossos da face. E o posicionamento para os ossos do crânio não me permite uma visualização boa para os ossos da face. É a mesma coisa ao contrário. Quando eu realizo face, nem sempre eu consigo padronizar os ossos do crânio. São incidências totalmente particulares para crânio e para face. Aí aqui nós temos a vista superior, tá?
do crânio adulto e do crânio do recém-nascido. A fontanela anterior ela é bem maior do que as outras. E conforme vai desenvolvendo, esses ossos vão se consolidando até o momento em que eles ficam totalmente compactados, tá? Vai ter uma variaçãozinha, basicamente em torno da idade, tá? Em que essa consolidação vai ocorrer. E temos algumas situações ligadas à alimentação, por exemplo, crianças que passam por desnutrição, tá? Tem patologias que não permitem a consolidação desses ossos. Então, às vezes, chega na idade em que já estaria consolidado e por algum motivo patológico não está, tá? Aí aqui nós temos uma visão numa seção transversal dos seios paranasais, que são os seios da face. Aí as células, sempre que eu vejo o termo células, eu tenho seios, cavidades preenchidas de ar. Aí aqui eu tenho células etimoidais e aqui atrás eu tenho seios esfenoidais. Uma visão sagital da mesma região. Novamente uma visão sagital. Seção sagital mediana. Cortado exatamente no meio, em duas metades iguais. Novamente base. Base externa. Novamente. Cavidade nasal. A gente tem as incidências dos ossos próprios do nariz. Porque no nariz a gente tem o osso nasal e o restante do nariz é constituído por cartilagem. Se você vir desde daqui da região entre os dois olhos e você vir apertando a parte superior, você vai perceber que tem um momento em que você consegue sentir com o dedo que termina o osso e começa a parte mais molinha do nariz, que é constituída por cartilagem. Nariz é toda a estrutura. O osso nasal, o pessoal mais novo de repente não escutou isso, mas o pessoal mais antigo escutou o pau do nariz. Que é normalmente onde, se a gente tomar uma pancada, o olho começa a lacrimejar, o nariz começa a arder. É um osso bem fininho, ó, esse amarelinho aqui. É um osso bem fininho, esponjoso, então ele não tem estrutura de resistência nenhuma. Então as fraturas nele são bem fáceis. Uma bolada consegue fraturar o osso do nariz. Imagine um soco. Aí aqui nós temos o arcabouço ósseo da cabeça e do pescoço. Quando a gente estuda a estrutura separada, por exemplo, a aula só do crânio, aí a gente separa visão anterior, visão lateral, quando o osso permite essa visão, tá?
Então, estuda cada osso individual. Lembra que a anatomia é a visão em partes, em cortes, tá? Aqui a gente está tendo apenas uma visão geral. Estamos conhecendo as estruturas. A gente está botando o pezinho lá, dentro do conteúdo de anatomia, abrindo a porta. Aí aqui nós temos a ATM. Até isso a incidência faz. Os nomes muito grandes, ela cria as abreviações ou os termos. Então, dentro da incidência, praticamente não tem uma situação sequer em que a articulação temporomandibular tenha o seu nome por extenso. Em praticamente todas as vezes em que esse nome aparece, ele está ATM. Até porque a incidência já vai ter os seus nomes complicados. Se ela for pegar para si os nomes complicados na anatomia, mandíbula, ossículos do ouvido, martelo, estribo e bigorna são os menores ossos do corpo humano. Esquema auditivo. Aí, só do ouvido, olha o nível do esquema. E eu, toda inocente, achando que ia estudar 6 meses no curso, estudar anatomia 6 meses, ia sair de lá um anatomista. Aí aqui, só para critério de conhecimento mesmo, tá? Porque essa parte anatômica é separada. A gente não tem tanto contato, a não ser que a gente trabalhe com raio-x odontológico. Aí nós temos a coluna vertebral, as curvaturas naturais da coluna, tá? Na cervical são 7 vértebras e a curvatura é a lordose. Na torácica são 12 vértebras e a curvatura é a cifose. A lombar tem 5 vértebras e a curvatura é novamente lordose. Sacrais tem 5 vértebras. Sacro e cóccix. Sacro tem 5 vértebras e cóccix tem 3 a 4 vértebras. E a curvatura novamente é cifose. Então, essa amarelinha é uma visão frontal e essa coloridinha, cada segmento tem uma cor diferente, é uma vista lateral. Então, essas curvaturas naturais, elas são visualizadas na vista lateral. E na vista frontal, quando não tem curvatura nenhuma, quando não é visualizado curvatura nenhuma, não existe patologia. Lordose e cifose são curvaturas naturais que a coluna vertebral tem, elas não são patológicas, tá? O aumento dessa curvatura, hiperlordose ou hipercifose, é patológico, tá? Numa visão frontal do segmento vertebral, em que eu tenho uma curvatura à direita ou à esquerda, aí eu tenho a escoliose, que é uma curvatura patológica. Aí aqui nós temos visão anterior, visão lateral e visão posterior. Temos atlas e axis, que são vértebras da coluna cervical atípicas, que são totalmente diferentes das outras vértebras. E nós temos a C7, que é a proeminente, que também é uma vértebra atípica. Temos a vértebra torácica. As vértebras torácicas próximo do segmento cervical, próximo à transição, elas são mais semelhantes às cervicais. E na transição para a lombar, são mais semelhantes às vértebras da coluna lombar.
Aí nós temos uma vértebra cervical típica e temos a vértebra proeminente, que é atípica. Então, a coluna cervical tem 3 vértebras atípicas: atlas, axis e proeminente. Uma vértebra lombar, uma vértebra torácica. Olha a diferença. Essa de cima é a 6ª vértebra torácica. E essa de baixo é a 12ª vértebra torácica, ou seja, a última vértebra torácica. Ela já é bem semelhante a uma vértebra lombar. Justamente para que não tenha diferença de articulação nessa transição. Por isso é que as vértebras se assemelham ao próximo segmento. Aí aqui nós temos uma radiografia da articulação atlanto-axial, feita através da boca do paciente aberta, tá? Porque a articulação entre atlas e axis, literalmente, tá dentro, atrás da mandíbula, né? Literalmente dentro da boca. Por quê? Tá na base do crânio. São as vértebras em que o crânio fica apoiado, a cabeça fica apoiada. Então a mandíbula se sobrepõe se sobrepõe a esses ossos. Aí aqui nós temos uma vista lateral da coluna cervical. Vértebras torácicas articuladas, elas se encaixam perfeitamente. Vértebras lombares, ó, se encaixam perfeitamente. São apenas encaixadas, tá? Igual o joguinho de montar de criança. Elas são apenas encaixadas. Se tirar os nervos, ligamentos, sistema venoso, sistema arterial que percorre ali, que está tudo interligado, passando como se fosse linha de costura, literalmente desmorona. Aí aqui nós temos atlas e axis, C4 e C7, uma vértebra torácica e uma vértebra lombar. Depois que você memoriza, você consegue inclusive pegar uma vértebra na mão e saber exatamente a que segmento ela pertence. Até porque se você visualizar bem, elas são diferentes. Aí aqui temos o tórax ósseo. Aí temos as clavículas, as escápulas, o externo. Vértebras torácicas em número de 12, pares de costelas também em número de 12. Costelas ou arcos costais. Com as vértebras, todos os arcos costais fazem articulação. Com o externo, alguns pares fazem articulação direta e outros fazem articulação indireta. E algumas não se articulam com o externo. Então, nós temos dentro das 12, de um número se articula diretamente, outro número se articula indiretamente e algumas não se articulam. Isso a gente vai ver depois. Aí a divisão do abdômen, né, com os órgãos da cavidade abdominal. Aí a gente vai ter fígado de um lado, baço do outro, vesícula, estômago, intestino. E dentro dessa divisão a gente consegue localizar, por exemplo, uma lesão que está no fígado, eu consigo dizer em que parte ela está localizada, para que tenha uma precisão maior. Aí agora vamos falar do esqueleto apendicular. Membro superior, constituído por clavícula, escápula, húmero, ulna, rádio e mão.
Subdivisão: a mão é dividida em carpo, metacarpo e falanges. E na falange eu tenho proximal, média e distal. Nos ossos do carpo eu tenho rádio, ulna, semilunar, piramidal, piciforme, escafoide, trapézio, trapezoide. E eu deixei essa foto com os dois nomes aqui, ó, unciforme e grande osso. A anatomia, ela passou por uma revisão há alguns anos atrás, uma revisão bem extensa, em que foi feita uma alteração na nomenclatura de algumas peças anatômicas, e houve uma grande mudança, muitas estruturas mudaram seu nome, tá? Esses dois aqui são um exemplo. A gente teve a patela, a gente teve a escápula. A patela eu tive bastante dificuldade de mudar, era rótula, passou a ser patela. A escápula eu às vezes não consigo nem lembrar, como agora, qual era o nome anterior. Então, essas alterações, elas basicamente foram feitas a nível de uniformizar a nomenclatura anatômica. Para a gente, por exemplo, o piciforme é um nome que não tem referência a nada, o escafoide não tem referência a nada, trapézio, trapezoide, a gente consegue até puxar um pouquinho, trapézio, né? Piramidal, a gente imagina alguma coisa, semilunar, a gente imagina alguma coisa. Mas às vezes o que a gente imagina não tem nada a ver com a origem do nome. Desculpa. E às vezes, como é o caso do piciforme, a referência não tem nada a ver com o que a gente possa imaginar, né? Então, semilunar, piramidal, piciforme, capitato, amato, unciforme grande osso, escafoide, trapézio e trapezoide, tá? Para algumas pessoas, se falar um nome anterior, elas nem vão associar, tá? Mas para o pessoal que estava estudando anatomia já na época que teve a mudança, por exemplo, mais frequente teve a mudança, a gente falava sempre perfil e agora a gente denomina como lateral. Eu ainda tenho dificuldade de não usar o perfil. Não que esteja errado, a nomenclatura mudou e a gente precisa se adaptar. Aí aqui a gente tem um membro inferior, ossos do quadril, tá? Isquio e pubis, fêmur, patela, tíbia, fíbula e pé. Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao conteúdo de anatomia, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a ver sistema articular, sistema ósseo, e vamos começar a dividir as secções e ir estudando parte por parte, tá bom? Até um próximo encontro.